falar do Palmeiras, o Palmeiras só joga na quinta-feira, a Libertadores. Mas o que o torcedor quer saber, e está aflito, é quando Paulinho e Vitor Roque retornam. Especialmente o Vitor Roque, porque ele chegou a participar de aquecimento, né, no jogo da semana passada da Libertadores, foi cortado, não participou do clássico contra o Corinthians e gera uma dúvida. Será que a lesão é mais séria, essa lesão no tornozelo? Eu vou trazer o Zé Renato Ambrosio aqui com a gente, que está acompanhando de perto esse caso, meu amigo. Bem-vindo a Taon. Eu sei que é difícil de explicar, até porque o Palmeiras não dá muita informação, mas o torcedor fica se perguntando qual é a gravidade da lesão no tornozelo do Vitor Roque e quando ele vai voltar efetivamente. Essa resposta é difícil de dar, mas a gente consegue explicar o que está acontecendo, meu amigo? Oi, Joana. Oi, pessoal. Tudo bem? Consegue? Temos caminhos e temos novas informações também para trazer para vocês. Oba. Vamos lá, trazer um pouco dessa história, né? Semifinal do Campeonato Paulista, o Vitor Roque leva uma pancada no tornozelo, uma pancada que gera uma pequena lesão no ligamento e isso causa muita dor, especialmente para um estilo de jogo e de corpo do Vitor Roque. Um cara de muita arrancada, de muito contato, de muita força. Não é um cara que se poupa nos jogos, né? Então ele continuou jogando, participou até de algumas partidas depois dessa lesão, jogou as finais do Campeonato Paulista no sacrifício, mas com bastante dor. Foi para o banco em alguns jogos, também com dor, e a partir daí, Departamento Médico, Comissão Técnica e o Vitor Roque decidiram que era melhor tirá-lo das partidas para uma recuperação total, efetiva, para ele poder jogar e treinar sem dor. Aí agora no cronograma mais recente, jogo contra o Bahia em Salvador, jogo contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. O Vitor Roque, o Paulinho também, mas eu vou falar dele daqui a pouco, faz parte das atividades, viaja, faz boa parte do treino com o elenco, mas não joga ainda. Lá na Colômbia, eu estava nesse jogo, o Vitor Roque e o Paulinho foram para o campo antes do jogo. Eles aqueceram, fizeram ali um toque de bola, tudo para ajudar nessa reinserção, nessa volta à prática diária, para tentar cortar um pouco de tempo dessa recuperação. Então, enquanto o tornozelo para de causar dor, ele já vai voltando ali no ritmo também de treino, de atitude, de atividades, e tudo isso funcionou. A informação que a gente tem de agora, de hoje, o Vitor Roque ontem treinou com o elenco completo e de desfalque passa a possibilidade para esse jogo de quinta-feira. O último jogo dele foi lá em 21 de março. Então ele volta agora a ser uma possibilidade e pode ser um reforço importante para um time que precisa voltar a fazer gols também. Aconteceu isso contra o Júnior Barranquilla, aconteceu no derby contra o Corinthians e é uma necessidade de um dos artilheiros do time voltar. Nesse ano o Vitor Roque tem 10 jogos, 4 gols. No ano passado foram 25. Um cara muito eficiente ali nessa parte final, na dupla com o Flaco Lopes. Então existe uma possibilidade sim desse retorno, ele está evoluindo bem, as dores já diminuíram, essa era a grande preocupação. E para esse jogo contra o Sporting Cristal do Peru, quinta-feira, 7 da noite, é sim uma possibilidade. Paulinho, só para terminar, Joana, é um pouco mais devagar ali, essa reambientação. Foi uma lesão muito mais grave, uma cirurgia na perna. Ele já faz parte dos treinos com o elenco, já tem feito as atividades, está viajando, mas o que a gente escuta e apura um pouquinho mais de cautela. Além do jogo contra o Sporting Cristal, tem uma viagem para Belém para jogar contra o Remo no Campeonato Brasileiro e depois Jacuipense na Copa do Brasil. De repente, no meio da semana que vem, é uma previsão um pouco mais animadora para essa volta do Paulinho. Ele tá louco para jogar, toda vez ele passa pela gente, escuta que quer voltar, quer jogar, mas a cautela é muito grande. Vitor Roque tá um pouco mais adiantado, o Paulinho um pouquinho mais de paciência. Esse é o discurso do Palmeiras há alguns dias, né, meu amigo? Que a situação do Paulinho requer um cuidado maior e que a ideia do Paulinho acompanhar nas viagens, mesmo sabendo que ele não jogaria, era para ele começar a se sentir mais parte nesse retorno, que estava gerando uma grande ansiedade ele ficar afastado. O Vitor Roque não. O Vitor Roque a gente está sempre achando que ele vai jogar o próximo jogo e ele acaba não sendo utilizado. Aí gera uma dúvida sobre a questão do tornozelo. Mas foi muito elucidativa a sua explicação. Então pode ser que esse retorno aconteça na quinta-feira já. Um beijo para você, meu amigo. Bom trabalho acompanhando o dia do Palmeiras. Existe a perda do mando de campo, aí o torcedor e o clube sentem mais, Lili. Exatamente, isso pode acontecer e a gente sabe a força da fiel torcida quando o Corinthians joga ali na Neoquímica Arena, de fato faz a diferença, então seria uma punição muito ruim para o clube, mas que pode de fato acontecer. E tem a questão principal, né, o ato de racismo que o Carlos Miguel sofreu. É crime, a Polícia Civil está investigando o caso e agora está da seguinte forma, o Corinthians está se esforçando ao máximo para tentar identificar esse torcedor ou torcedora que proferiu essas palavras
ofensivas racistas ao Carlos Miguel. Se o torcedor for identificado, o que vai acontecer? Ele pode ficar até 720 dias sem pisar em um jogo do Corinthians, até mesmo ali na Neoquímica Arena. Agora, se esse torcedor não for identificado, aí o Corinthians pode sofrer punição também de mando de campo. O promotor falou que geralmente, quando acontece atos assim, os torcedores apontam quem foi porque sabe que o clube pode sofrer consequências. Como isso ainda não aconteceu, se não for identificado, aí sim o Corinthians irá sofrer consequências diretamente no campo. Agora, Nicolete, como é que anda a questão do Palmeiras em relação a essas situações? O Palmeiras foi denunciado apenas num artigo, tumulto e rixa na saída do gramado, ali no túnel do vestiário, toda aquela confusão. Então, o STJD vai analisar as imagens, se não identificar ninguém, apenas multa para o Palmeiras. Se identificar algum jogador, pode pegar de 2 a 10 jogos de punição. Quem começou, segundo o Palmeiras, a versão do Palmeiras, inclusive está registrado no boletim de ocorrência, foi o preparador físico do Corinthians, que agrediu o Luigi. Inclusive ele passou por corpo de delito, teve ali a lesão constatada no pescoço, tomou um tapa, e o Palmeiras entende que é vítima, o jogador é vítima nessa situação, por isso não retirou a queixa, não retirou o boletim de ocorrência. Tinha um acordo que as autoridades propuseram para o Palmeiras e para o Corinthians, mas o Palmeiras mantém a denúncia e agora o Ministério Público vai analisar ou vai encerrar esse caso, mas o Palmeiras está nesse artigo que vai ser analisado pelo STJD. Vamos ouvir então o procurador que falou sobre a questão do racismo, né, que envolveu o goleiro palmeirense, e também sobre essa questão do tumulto na saída do campo. Até o momento não se identificou o torcedor ou a torcedora que teria ofendido com ato racista o goleiro do Palmeiras. Mas, em se tratando de conseguirmos identificar esse atleta, esse torcedor, essa torcedora, ele estaria sujeita a afastamento dos estádios de até 720 dias e também a um processo criminal, porque isso configura crime. As investigações prosseguem, a Polícia Civil instaurou um boletim de ocorrência, está iniciando um inquérito policial, imagens estão sendo solicitadas, então as instituições estão trabalhando e vão reprimir de forma exemplar essa conduta reprovável. Então, Bruno e amigos, Palmeiras muito tranquilo em relação a essa situação, ao tumulto e à rixa. Como eu disse, o clube pode receber multa, mas se identificar algum jogador nessa confusão, ou algum funcionário, integrante da comissão técnica, eles também podem ser punidos de 2 a 10 jogos. Mas o Palmeiras entende que foi vítima dessa confusão. Lili? É isso. E o Corinthians também, né, trabalhando paralelamente a isso e em campo se preparando porque amanhã enfrenta o Santa Fé da Colômbia. É isso aí, torcedor do Verdão, as informações do Palmeiras desta terça-feira. Terça-feira movimentada, aí o pessoal da ESPN trazendo atualizações sobre a questão ali daquele episódio no clássico contra o Corinthians. O Palmeiras que corre o risco de perder jogadores. Alguns jogadores, né, pegar a suspensão. O Corinthians também denunciado, alguns jogadores do Corinthians. Vamos aguardar aí mais informações sobre esse assunto. O Palmeiras que agora já vira a chave, se prepara para a próxima partida agora pela Libertadores. O calendário aí cheio, né, muitos jogos. E o Palmeiras que joga na próxima quinta-feira às 19 horas. Esse jogo importante. Verdão que estreou com um empate fora de casa e agora tem essa partida dentro de casa, vai em busca da recuperação, quem sabe, né, a vitória dessa partida aí pela Libertadores. Como vocês viram também informações aí do pessoal do Sport TV falando sobre o Paulinho e o Vitor Roque. Pelo que a gente está acompanhando, parece que o Vitor Roque está bem próximo, né, de um retorno, pode até estar à disposição na partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores. O Paulinho, uma situação ali um pouco mais complicada, né? Ele que já vem aí há algum tempo tratando de lesão, se recuperando. O Vitor Roque bem mais próximo, né, de um retorno, mas o Paulinho, pelo que a gente vem acompanhando aí no dia a dia, nos últimos dias, né, as informações, está bem próximo também de retornar. O torcedor está na expectativa, né, para ver aí o Paulinho em campo. Um baita de um jogador, joga muita bola e com certeza o Palmeiras vai ganhar muito aí com todos os jogadores à disposição do Abel Ferreira.
Tem uma informação aqui do GE, o Verdão aí já tem times de olho na joia do Palmeiras com multa de R$500 milhão e já vira alvo do Grupo City, pode ser a próxima grande venda. O Eduardo, que está em alta no Sul-Americano Sub-17 pela seleção, e o clube aguarda aí propostas da Europa, na expectativa que valores se aproximem com bônus dos 50 milhões de euros, 294 milhões de reais. O Eduardo Conceição começou aí em alta, o Sul-Americano Sub-17, pela seleção brasileira, tem feito o Palmeiras receber algumas sondagens frequentes, né, de interessados, entre eles o Grupo City, e cresce na expectativa aí de que o garoto se torne a próxima grande venda do clube. O Verdão ainda não tem uma proposta na mesa pelo jogador, mas espera que o assédio aumente. No Sul-Americano, Eduardo tem 2 gols e 2 assistências em 4 jogos. Desempenho na competição pode fazê-lo ter um caminho semelhante ao de Estevão e Hendrick na academia de futebol. Ser negociado antes de completar 18 anos de idade e se transferir aí ao se tornar maior de idade. Vamos aguardar, né? Palmeiras aí com uma nova joia, 16 anos, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional em janeiro com multa de 100 milhões de euros, 587 milhões para equipes do exterior. O vínculo se encerra em janeiro de 2029. Mais uma joia aí do Palmeiras. Vamos aguardar. Palmeiras que joga na próxima quinta-feira contra o Sport em Cristal. Já deixa aí o seu palpite nos comentários. Se inscreva também, ativa o sino das notificações para estar recebendo todos os vídeos. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.